Oi, pessoal. Toda quinta-feira eu faço uma live, só que no meu outro perfil. E eu não sei o que está acontecendo, que já tem umas 3 semanas que quando eu chamo a convidada, a gente não se vê. O público vê, mas não aparece pra gente. Aí eu tô fazendo um teste aqui, nesse meu outro perfil, pra gente avaliar se vai acontecer a mesma coisa. Se acontecer a mesma coisa, a gente vai voltar para o perfil, o outro perfil, para continuar fazendo lá. Porque lá todo mundo já está acostumado a nos assistir. Francilene, pode entrar para a gente fazer um teste. Me chama para eu saber se vai aparecer. Se continuar do mesmo jeito do outro perfil, a gente volta para o outro perfil. Porque lá todo mundo já acompanha a gente. Nós vamos modelar hoje. Oi, Lucas. Hoje nós vamos falar sobre a modelagem do pastor Cláudio Duarte, com a minha colaboradora Francilene, de toda quinta-feira. E a gente está fazendo um teste nesse perfil porque há umas 3 semanas... Tudo bem, Lucas? Francilene, me chama que eu vou fazer um teste para ver se vai aparecer você. Deu certo! E aí? Gente, será que o problema é do outro? Não sei. Francilene, eu estava explicando aqui porque aqui... Oi, André. Oi, aqui, o meu perfil de dentista tem mais rotatividade. O que você acha? A gente continua por aqui? Eu acho que sim. Acho que não tem problema, não. Vamos Tá. testar por esse, né? Beleza, então. Vamos fazer um teste nesse e a gente depois volta pro outro, só para a gente fazer um teste e nas próximas quintas a gente faz no outro. Beleza? Tá bom. Boa noite, pessoal. A gente, toda quinta-feira, faz uma live, eu e a Francilene. E o tema da nossa live é sobre modelagem. Então, a gente sempre modela uma personalidade da semana. E modelar é extrair as principais características de uma pessoa que podem servir para a gente. Em quem a gente pode se inspirar em todas as áreas. Isso aumenta o nosso repertório. Isso nos torna mais interessante do que interesseiros. Porque a gente vai ganhando, por um outro lado, experiência através das outras pessoas, da mesma forma que a gente vai evitando os erros através dos erros dos outros. Então, é maravilhoso. Para a gente tem sido uma grande experiência e eu tenho registrado tudo que tem servido para mim e depois que a gente registra, o maior desafio é colocar em prática. A gente só vai colocar em prática quando as circunstâncias exigirem de nós. Então, é assim na vida, né? A gente lê o Evangelho, mas a gente tem que vivenciar o Evangelho, tem que praticar o Evangelho, e muitas vezes a gente é testado nas circunstâncias. Então, o pastor, hoje nós vamos modelar o pastor Cláudio Duarte. Eu adoro esse pastor, eu acho, de fato, a modalidade dele de pregação de uma forma muito leve, e é exatamente por essa autoralidade que ele acaba conquistando individualmente a todos nós. Então, Cláudio Duarte, ele é pastor, ele é de Duque de Caxias, nasceu em 1º de janeiro de 69. Ele é, além de pastor, conferencista, palestrante, escritor, apresentador de stand-up e empresário brasileiro. Ele ficou conhecido nacionalmente por seu jeito de pregar de forma humorística para abordar assuntos religiosos e sobre sexo e matrimônio. Ele tem como prioridade falar de família, né, de relacionamento, e esse é o foco dele. E durante
ele, Cláudio Duarte, ele é considerado o líder religioso mais influente, ativo em debates políticos na internet. E, atualmente, ele é líder de uma igreja chamada Ministério Projeto Recomeçar, que é a igreja dele, lá em Xerém. E também atua como pastor itinerante pelo Brasil e no exterior. Ele faz a pregação dele toda quarta-feira e todo domingo na igreja dele. Fora isso, ele ministra em outras igrejas fora do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, enfim. E desde 2021, ele é o atual presidente do Comerge, que é o Conselho de Ministros do Estado do Rio de Janeiro. Ele adquiriu notoriedade devido às suas pregações publicadas no YouTube e TikTok, que se tornaram famosas em todo o Brasil, levando a mídia televisiva e conquistando grande número de vendas, né, de seus livros, CDs, DVDs. Ele é o terceiro líder religioso mais acessado na internet e seu canal no YouTube possui mais de 3 milhões de inscritos. Em 2016, ele foi condecorado com a medalha Pedro Ernesto, pelos serviços prestados à cidade do Rio de Janeiro, com seus projetos de assistência à população, do Ministério Projeto Recomeçar. E ele teve, em 2020 também, ele concorreu ao prêmio iBest, destinado a grandes personalidades nacionais, concorreu à categoria Personalidade Religiosa do Ano, e em 2021 ele venceu o prêmio iBest, novamente na mesma categoria, concorrendo com Fábio de Mello e Marcelo Rossi. E ainda no mesmo ano, ele recebeu a honraria da Ordem do Rio Branco, de Rio Branco, pelo presidente Jair Bolsonaro. Medalha reconhecendo seus esforços por, diretamente ou indiretamente, ter contribuído para o bem-estar físico ou mental da população. Também ele foi eleito presidente do Comerge e em agosto de 2022 ele foi o organizador da Marcha para Jesus no Rio de Janeiro. A marcha reuniu milhares de pessoas e nela esteve o presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama, o também pastor Silas Malafaia, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. E durante a marcha, ele e os demais líderes religiosos e também o presidente abordaram ideias anticomunistas e protestaram também contra o aborto. Enfim, temas muito polêmicos. Ele tem, eu não vou falar muito da história dele de infância, mas ele não viveu uma infância feliz, ele teve grandes dificuldades, grandes problemas familiares, e ele passou por várias profissões, foi para São Paulo, trabalhou como pedreiro, não deu certo, voltou. Quando ele voltou aqui, ele conheceu a atual esposa dele, depois ele se converteu, ainda estando com ela, e aí começou a história dele, né? Eu assisti a vários podcasts dele, desde 2021 para agora, eu achei maravilhoso. Ele conta, numa das partes dele, que lá na infância, durante a vida dele, ele passou por várias casas, né? Ele não tinha, como ele mesmo disse, uma família bem organizada. Então, ele se lembra que quando ele não conseguia atender ao protocolo do ambiente, ele era obrigado a se retirar e por várias vezes ele teve que fazer sua mala, ir para outra casa, e foi assim. Praticamente, ele foi criado por outras pessoas e não pelos pais. Então, com isso, desenvolveu nele um sentimento de rejeição. E aí, quando ele começou a pastorear na igreja dele e tudo, ele começou a perceber que
cada fiel que por qualquer motivo se mudava da igreja, podia ser porque mudou de endereço, podia ser por qualquer motivo. Ele disse que acionava nele esse comportamento de rejeição. E aí ele teve uma depressão muito forte, isso antes da pandemia. E aí ele foi ficando, e nessa depressão, ele não quis comer, não quis tomar banho, fez a barba. E aí, quando isso ele percebeu que foi passando o tempo e a coisa estava se agravando, a esposa dele chamou uma profissional, colega, amiga deles, dessa área emocional, e aí ele contou essa história, né, de cada vez que ele saía da casa de alguém, que ia para a casa de alguém, que ele sentia essa dor da rejeição, e ele começou a perceber isso com os fiéis da igreja. Quando ele contou essa história para a profissional, foi aí que ela desarmou esse gatilho. E para ele foi quase uma virada de chave, quando ele de fato percebeu que isso se remetia a toda essa vivência dele. E foi o que ela explicou para ele, que é como um motorista de ônibus, né? O motorista para nos pontos, uma hora o passageiro vai entrar, em outro ponto o passageiro vai sair, e aí ele precisou entender o quê? Que os passageiros são passageiros, que ele não podia se envolver da forma como ele se envolvia com cada fiel. Assim como o motorista não se envolve com cada um que entra, com cada um que sai, simplesmente porque eles são passageiros. E assim, quando essa coisa foi acionada nele, foi quase que um milagre. 2 dias, 3 dias depois, ele já estava outro. Então ele entendeu que todos os dias você deve acordar de braços dados para quem você vai receber e acenar para quem quer ir embora. Simples assim. Então, essa foi, por um lado, a profissional acabou ajudando nesse despertar e ele se renasceu, vamos dizer assim. Então, essa foi uma parte que ela até explicou, inclusive, o entrevistador perguntou a ele, nossa, como tem muitos líderes religiosos que têm depressão, e aí ele pediu para o Cláudio explicar isso. O Cláudio explicou, eu vou falar por mim. E aí ele quis dizer o seguinte, que ele sempre foi transparente com os fiéis. Ele sempre falou, se abriu das crises, de tudo que acontecia. Ele sempre foi franco, transparente. Mas alguns líderes preferem se passar por super-heróis. E por conta disso, vão ter que se justificar toda vez que tiverem, ainda que seja um resfriado. Então, ele não. Ele foi franco e ele não teve nenhum problema com isso. Ele sempre falava de qualquer crise, inclusive da depressão. Então, isso é bem interessante, porque isso mostra pra gente um lugar de humano, um lugar de independente de ser líder ou não, de estar ali para ajudar, para resgatar. Ele é humano, que também pode acontecer com ele, que ele tem uma história muito anterior a isso. Ele não veio de uma família religiosa. Ele não veio. Isso foi no processo de vida dele, que ele, com 22 anos, se converteu. Então, de todo modo, isso mostra pra gente a pessoa que ele que acaba se nivelando com todos os iguais. Quantas pessoas talvez não estivessem vivendo essa mesma condição que ele? E ele foi um grande exemplo, porque muitas pessoas poderiam ter se despertado ali, né? E aí, beleza, dentre as frases que ele, até nessas entrevistas, ele falou uma coisa bem interessante, Francilene. Ele disse que nós somos como o carro, que o carro ele precisa de água, de óleo e de combustível. Da mesma forma, nós precisamos de coisas para o nosso corpo, para a nossa alma emocional e para o nosso espírito. Então, quando a gente supre a necessidade, por exemplo, do nosso espírito, a nossa vida vai melhorar. Quando a gente supre a necessidade do nosso corpo material,
da nossa alma, com as questões emocionais, que aproveitar a vida é superar, é suprir a necessidade dessas três áreas. Então, a felicidade é o alinhamento dessas três áreas: corpo, alma e espírito. Isso é maravilhoso, porque a gente às vezes pode estar vivendo só em uma esfera e com certeza a gente vai estar incompleto, porque a gente opera nessas três esferas. Verdade. E perguntaram a ele também sobre a questão, assim, por ele ter essa modalidade diferente, né? Como é lidar, por exemplo, com os medos, com as críticas. Interessante que ele trouxe para a gente que o medo, ele nos torna responsáveis. Ele nos dá alertas, ele nos alerta para várias situações. Então, o medo mesmo, ele nos torna responsáveis, diferente do pânico que nos paralisa, né? E ele, claro que teve que vencer isso, porque ele iniciou com essa modalidade nova, porque ele prega de uma forma com humor. E isso ele não aprendeu com ninguém de casa, porque fica muito mais fácil, porque se ele fosse filho de um pastor, ele teria que vencer mais um paradigma. E ele começou a assistir alguns, e ele viu essa forma mais leve, mais humorística, e aí ele foi modelando, ele foi criando a sua própria modalidade. Em relação à crítica, ele disse que o mal ou bem, o crítico, ele não é uma coisa tão... Pode não ser uma coisa muito boa, mas se for um crítico que traz para você uma boa observação, mesmo vindo de uma mula, como, por exemplo, na Bíblia a gente vê, pode ser algo edificante, pode ser algo construtivo, né? Então, de todo modo, você pode ajudar. Porque significa dizer que todo tolo, ele pode ter seu dia de sábio, assim como todo sábio pode ter o seu dia de tolo. Então, você não pode avaliar as pessoas apenas por um momento, né? Então, a verdade é que você não precisa da crítica de ninguém, da qual você não precisa de aprovação. Sendo assim, a crítica não vai servir de nada, né? Então, a gente precisa ter cuidado, como a própria Bíblia fala, a língua, ela é uma espada. Então, você tem que ter noção daquilo que você pode falar para o outro, né? Então, você, em algum, mesmo sábio, você pode ser um tolo em algum momento. Mas quando você é um tolo, quando você não tem nada a acrescentar, e nesse dia você se tornou sábio, você pode ser um crítico que traga uma boa observação. Então, sendo assim, pode ser edificante. Então, eu achei, nessa entrevista, eu achei esses pontos bem interessantes. Fora isso, ele traz para a gente uma coisa que também me chamou a atenção, quando ele disse o seguinte, que o diabo tentou Jesus com 3 desejos: comida, poder e fama. E ele queria que Jesus tivesse pão sem trabalho, reino sem esforço e sucesso sem realização. Então, se quando a gente vira alguém usufruindo do pão sem trabalho, do poder sem suor e fama sem conquista, você já sabe quem está por trás. Maravilhoso isso. Então, eu achei isso fantástico. A gente realmente tem que ficar atento com as conquistas, né, Francilene? Porque dependendo de onde vem, a gente tem que saber quem está por trás. E em relação ao que a gente sempre vem falando aqui sobre o perdão, né, que a gente já sabe que perdoar, apesar de não ser fácil, para quem não merece. Ele diz que perdoar não é esquecer, né? Isso é amnésia. Perdoar é quando você lembra e não sente mais da dor. Isso é cura. Então, a gente tem que ficar atento que perdoar não invalida a disciplina. E perdoar não quer dizer que você vai concordar, vai pegar a pessoa, botar no colo, catar piolho.
Não é isso. Vai conviver com você. Não. É simplesmente você deixar ir, você não carregar esse peso em você. Para quê? Para que você não carregue em você os sentimentos de vingança, os sentimentos de remorso, os sentimentos de raiva, que com certeza esses sentimentos vão fazer muito mais mal a você. Independente dele ser um desafeto, ele não vai ter, com certeza, ele não vai ser para você o mesmo que uma pessoa querida é para você. Mas é para você deixar ir, senão você carrega aquilo com você diariamente e certamente esse peso vai ser penoso para você. E por fim, troque suas folhas, mas não perca suas raízes. Significa que você pode sim mudar de ideia, mas você não pode perder os seus princípios. A gente vem sempre falando disso. Então, eu sou suspeita para falar dele, porque eu acho ele maravilhoso. E eu sigo e acho ele uma leveza, que às vezes você está esperando uma coisa e morre de rir, mas ele deixa a sua mensagem. É isso, Francilene. Está com você a palavra. Só pegando aí o gancho do que você falou sobre o perdão, uma das frases dele que me chamou a atenção e me ajudou foi tipo assim, não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. Né? Que a gente usa esse ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E aí nele, não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. Eu estava com inquietação a respeito de uma coisa que alguém tinha dito comigo, assim, vi lembrando ali, eu disse, mas como assim eu ficar com isso? Eu vou deixar para lá, não há o que fazer, não há o que ir lá questionar. Tipo assim, alguém falou e eu não gostei, e daí? Problema meu que não gostei, não foi tão grave. E assim, eu achei bem oportuna essa frase dele e realmente me ajudou. Não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. E às vezes nós ficamos mastigando tantas coisinhas que nos disseram, que nos fizeram, coisas que não é nem tão importante. E nós saímos arrastando para amanhã e tal, podendo deixar para lá. Então me ajudou muito essa frase, né? E como você falou aí, eu também acompanho ele muito, rio muito das pregações deles e ajuda porque ele prega de uma forma descontraída, mas é a verdade também que ele prega, né? E é bem interessante. E ele fala muito interessante tudo que ele fala. E ele fala que é muito difícil encontrar uma pessoa forte com um passado fácil. Então, às vezes, nós queremos tudo muito fácil, tudo muito da nossa forma ali, mas é preciso, às vezes, quando você tem um passado difícil, você se torna uma pessoa bem mais forte, assim como ele, né? Que teve todo esse passado de dificuldade. E como eu vi, né? Ele que disse que foi expulso das várias casas pelas quais ele passou, porque ele descobriu que é porque ele falava demais, né? Então ele falava demais e aí por isso que ele era expulso, ele não se adequava aos padrões das casas, que pelo que eu entendi ele passou por umas 5 famílias, né? E depois ele se retraiu nesse sentido de já, né? Se retraiu e já não queria mais falar. Ele entrou numa timidez. E hoje ele diz que às vezes ele é solicitado por mais de 100 convites, assim, e ele não consegue dar conta de tantas pessoas que o convidam para que ele fale, porque hoje já as pessoas querem que ele fale, né? Da forma, ele foi retraído porque falava demais, por isso aquilo lá que o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Então ele foi bloqueado nessa questão da fala, de falar, de se expressar. E hoje ele é livre e fala, né? Fala e fala muito bem, fala de vários assuntos que nem todo mundo tem coragem de falar, como é sobre família, relação sexual no casamento, né? E ele fala de uma forma verdadeira e descontraída. Então é muito gostoso ouvir ele falando e a superação. E eu lembrei de você nessa mentoria da semana, né? Era até para mim ter te ligado. Por quê? Né? Não, pra gente conversar. E aí, Deise, o que você achou, né? Porque pra ti, que nem falou assim, é um sofrimento para os que estão solteiros e tal. Então, é bem interessante, né? Todo esse papo, assim. Talvez para vocês, não sei, mas... É verdade. Mas é aquilo da medicina preventiva, né? Tá ouvindo tudo isso para... Exatamente. Não É como ele entrar... falou.
você tem que fazer um planejamento antes de você partir para qualquer coisa, para um relacionamento, principalmente. Porque ele fala, inclusive, Francilene, já entrando nesse mérito aí, que quem planeja ter uma vida de sucesso precisa se tornar imparável. Isso. E isso é em todas as áreas. Que tudo que você for fazer, você vai encontrar oposição, mas a oposição ela vem para te promover, não para te destruir. E essas questões, por exemplo, também são para o casamento, né? Porque você tem que fazer o planejamento lá no namoro, planejamento lá no noivado, as perguntas, o conhecimento tem que vir de lá. Isso. É isso, como você falou, a gente acaba usando uma medicina preventiva. Mas é isso. Pois é, e é muito interessante isso. É muito difícil encontrar uma pessoa forte com um passado fácil. E a cana só dá açúcar depois de passar por grandes apertos. E a vida é única, é curta e é rápida. E é preciso que a gente realmente possa não ter moleza na vida, porque ela é muito curta, é única e é muito rápida, né? Então é preciso realmente estar sempre atento. E ele diz, gente, é sério, não precisa ter muita coisa nessa vida. Tendo noção já é meio caminho andado. Então, é preciso a gente ter noção de várias coisas, é preciso a gente entender de várias situações para que a gente não perca tempo com coisas pequenas, né? Às vezes a gente, por não entender muitas coisas, porque que certas coisas acontecem na nossa vida, nós perdemos muito tempo com coisas pequenas, que dá para a gente avançar, deixar para lá o que você não pode resolver hoje, deixa para lá. E assim, porque às vezes deixar para amanhã coisas pequenas vai gastando a sua energia e aí você poderia ter grandes projetos e aí a gente perde muito tempo com coisas pequenas. E a vida é única, ela é curta e rápida. E falando da questão de casamento, ele diz, né, que o casamento ele é como se fosse uma empresa, um empreendimento. Não dá para entrar no casamento e agora viver como uma vida de solteiro. Você tem que prestar contas, né? Para onde você vai, com quem você vai, o que vai fazer. Então, não é simples. Entrou e aí eu quero continuar a minha vida do mesmo jeito. E uma coisa que ele fala também, que ninguém não casa para ser feliz. Porque se você casa para compartilhar a felicidade você casa para compartilhar a felicidade que tem dentro de você. Porque se você não é feliz na sua individualidade, você não será feliz como casal, né? E muitos estão casando para ser feliz, né? Porque busca no outro a felicidade, quer se realizar no outro e é preciso realmente partir de você, para que você possa partilhar com o outro aquilo que você já curou em você, aquilo que você já resolveu. Então, é bem interessante as reflexões que ele faz sobre casamento. Eu sempre escuto ele, como a gente já modelou a esposa dele, ela eu não conhecia, né? Mas ele, de fato, eu conhecia por ele falar dela, né? Mas ele, assim, né, é alguém querido realmente, que a gente segue, escuta. Vira e mexe, eu escuto alguma coisa dele, independente da modelagem ou não. Exatamente. Né, é bem interessante. Então, ele fala muito dessa questão do casamento de uma forma muito bom. E ele diz, se ame direito para não ser amado de qualquer jeito. Estabeleça o modelo e defina quem faz parte e quem fica de fora. Então, é preciso se amar direito, né? Para que você não seja amado de qualquer jeito. Porque o amor, ele tem que partir, né? Amar o outro como a si próprio. Então, se eu não me amo, se eu não me sinto amado, se eu não tenho dentro essa realização pessoal, essa felicidade dentro, as pessoas vão me amar de qualquer jeito, porque é preciso que eu realmente estabeleça isso, eu defina esse modelo, né, de amor para com o outro, para que eu também possa receber esse amor, o respeito do outro. Então, é muito forte tudo isso que ele fala, né? E realmente, para mim me ajuda muito, né, nessa questão de casamento, de casal. E para você, certamente, né? Porque não poder ouvir isso também. Eu imagino que possa te encorajar, né, também, assim, a não entrar em dúvida. É porque, como a gente já
tinha falado sobre isso, né? Porque o que ele fala, é, de algum modo, são princípios. Então, eles não mudam, você vai aplicá-los em qualquer outro compromisso, sabe, Francilene? Se você se aliança de algum modo, seja o trabalho, seja em qualquer área, você vai levar esse planejamento, sabe? Porque tem a ver com princípios, sim. O que vai mudar é quem está com você. O objetivo ali é você aplicar esses princípios em qualquer relacionamento de trabalho, de casal, enfim, familiar. Então, você vai levar isso para a vida. De algum modo, cada um com a sua, com certeza, peculiaridade, obviamente. Mas isso traz até para a gente mesmo, porque qualquer aliança, ela precisa de princípio, né, Francilene? Verdade. Então, eu acabo, como nessa minha atual condição, eu ajusto a outras realidades, entende? Inclusive, comigo mesma, sabe? Como eu estou me tratando, qual o respeito que eu estou tendo por mim, como eu estou me posicionando, sabe? De como está sendo a minha comunicação para que eu estabeleça limites com o outro, para entender que o outro vai até certo ponto, entende? Então, de algum modo, eu faço ajustes. Então, é muito interessante e essa questão do casamento, desse entendimento que não é o amor, ou ele dá até um exemplo, que o amor é como um bolo. O que tem no bolo? Tem o leite, tem o ovo, tem a manteiga, tem o fermento. Então, é um conjunto. Então, você tem que estar envolvido com esse conjunto, com esse contexto. E que o amor vai alternar no casamento felicidade e razão, né? Vai ter um momento em que você vai se amar mais, que é quando o outro vai ter que fazer o que você quer. E vai ter um momento em que o outro vai se amar mais porque você vai fazer o que a pessoa quer. Então tem que ter uma negociação nesse sentido. E a gente precisa entender o outro, cada um com seu cada qual, porque o homem opera diferente da mulher. Isso é importante, saber que existe essa diferença, né? Isso é respeitar o outro na sua individualidade. Então eu acabo ajustando a minha realidade e creio que esse momento vai chegar, Francilene. Verdade. Com certeza. Então, é isso. E é isso aí. Eu achei... Ele tem muitos podcasts muito legais, porque quando você assiste, baseado em entrevista, você conhece o outro muito melhor, sabe, Francilene? É verdade. Porque ele acaba falando dele de uma forma humana, da história dele de fato, e eu acho que isso internaliza melhor pra gente, sabe? Então é isso. Eu achei ele tem esse lado dele, que é dele, a gente fala que é autoral. Boa noite a todos que estão entrando. Olha, tem a Ana Júlia. Ana Júlia é aluna. E é isso. Mais alguma coisa que você acha importante falar? Ele fala da liberdade, que liberdade ao contrário, é você fazer, não é você fazer o que você quer. Quando você faz o que você quer, mal ou bem, você está sendo escravo dos seus desejos, escravo de vocês mesmos. Isso ele deu um exemplo. Quando você acorda, você quer levantar naquele momento, todas as vezes? Não. Então você vai fazer o que você não quer. Isso significa que você faz o que precisa para você ser livre depois. Então não é necessariamente fazer o que você quer. Mas como diz o Pablo, é você não ser obrigado a nada. Mas quantas vezes a gente vai fazer algo que não quer fazer? E faz porque precisa. Não é verdade?
Então, a liberdade tem outras nuances, né? E é Verdade. isso. Eu achei sensacional. E assim como ele deixou como mensagem para nós, ele fala para a gente não desistir, porque em qualquer caminho que você escolher, em qualquer missão que você escolher, você vai se deparar com várias tentações, com vários testes, e com certeza você vai encontrar oposições, mas que a gente não esquecesse que as oposições são para nos promover e não para nos destruir, e por conta disso nós não devemos desistir. E eu finalizo com essa mesma mensagem que ele deixou para todos nós, porque nós estamos vendo que a cada 40 segundos uma pessoa desiste de si, uma pessoa se suicida, e isso tem ficado bem mais frequente, porque as questões emocionais, as pessoas não estão dando conta. Por isso que a gente precisa trabalhar, fortalecer as 3 esferas e não viver só de aparência, só nutrindo o nosso corpo, nutrindo sua imagem, porque a gente vai ser incompleto. E a gente precisa se fortalecer corpo, alma e espírito. É essa a mensagem que eu deixo para todos nós. Se quiser deixar sua palavra final. É isso aí. Aqui, feliz não é quem tem tudo de melhor, mas feliz é quem faz o melhor com tudo que tem. E você não pode obrigar alguém a te valorizar, mas você pode se recusar a ser desvalorizado. Isso. Então, não obrigue ninguém a amar você, não obrigue ninguém a valorizar você, mas você pode se amar primeiro, você pode se valorizar primeiro, e você pode também se recusar a ser desvalorizado. Ver quem realmente cabe na sua vida, quem realmente não é tão importante, que não está ali para somar. Então, que você realmente possa se amar direito, se amar primeiro, se sentir amado por Deus, pelas pessoas que realmente valorizam você. E daí você pode amar o outro, você pode valorizar o outro, você pode se relacionar bem com o outro em qualquer esfera da sua vida profissional, o relacionamento com amigos e parceiros e assim. E, em primeiro lugar, se sentir amado. Quando nós temos a certeza do amor de Deus por nós, do amor das pessoas importantes que nós consideramos importantes, então a nossa vida ganha um novo sentido, porque tudo está baseado no amor. E assim, então fiquem todos com Deus, quinta-feira, né? Se Deus quiser, nós estaremos aqui de novo. E contamos com todos vocês que passaram, que escutarão depois essa live. Obrigada, Deise, pela Obrigada. parceria. Eu que agradeço. Eu ia só para a gente fazer um teste agora lá no outro, só rapidamente para saber se você vai entrar, e se der tudo certinho, na próxima a gente volta para o nosso perfil. Tá bom. Tá bom? Beijo grande, gente. Obrigada pela presença de todos. Até quinta-feira, um mini coração para você. Tchau, Francilene. Clébio, que acabou de entrar. Clébio é meu cunhado. Beleza. Eu vou postar o link para a gente assistir no YouTube. Tá bom, gente? Quem não assistiu, vai assistir completinho lá no YouTube. Tchau, boa noite a todos. Tchau, boa noite.